Olá, amigos! Hoje eu volto com a primeira aula de revisão de processo penal para o 30º exame da OAB realizado pela FGV. Então, passamos para o primeiro ponto, sistemas processuais penais. O que vocês devem saber sobre os sistemas processuais penais? Nós temos três sistemas. O primeiro é o sistema inquisitorial ou inquisitivo. Então, esse sistema ele tem como característica principal o fato de as funções de acusar, defender e julgar concentrarem-se nas mãos de uma única pessoa. Então nós temos uma aglutinação de funções nas mãos do chamado juiz inquisidor. Essa concentração de poderes na mão do juiz, por óbvio, compromete a sua imparcialidade. O juiz inquisidor ele é dotado de ampla iniciativa probatória, então ele tem a gestão da prova, ok? O acusado, nesse momento histórico, ele é considerado um mero objeto do processo, não sendo considerado sujeito de direitos. Não existia o contraditório, pois, como as funções de acusar, defender e julgar estavam reunidas nas mãos de uma única pessoa, eu não tinha uma contraposição entre acusação e defesa. Nesse momento histórico, acreditava-se na busca da verdade real, podendo a pessoa, inclusive, ser torturada para que pudéssemos obter a confissão. E o processo era, em regra, escrito e sigiloso, e a prisão cautelar era a regra. O segundo sistema é o sistema acusatório, que tem como sua principal característica a separação das funções de acusar, defender e julgar. O sistema acusatório, o processo acusatório, em regra, ele é público. O juiz, ele não é dotado de um poder de determinar de ofício a produção das provas. Então, a gestão da prova está nas mãos das partes. O acusado, então, nesse momento histórico, no sistema acusatório, no processo acusatório, ele é considerado sujeito de direitos e não um mero objeto do processo. A prisão cautelar é a exceção e abandona-se o mito da verdade real. E o terceiro sistema que nós temos é o sistema chamado misto ou acusatório formal. Por que misto? Porque ele é um misto dos outros dois sistemas. Então, eu tenho uma fase preliminar, tipicamente inquisitorial, secreta, escrita a cargo do juiz, com poderes investigativos, no intuito, então, da colheita de provas iniciais e, posteriormente, de uma fase contraditória, esta judicial, com caráter acusatório, em que se dá o julgamento, aí sim, com o contraditório e a ampla defesa e com todos os direitos dela decorrentes. Então, apesar da divergência, prevalece que nós adotamos o sistema acusatório, apesar de ser admitido em algumas hipóteses a possibilidade de o juiz determinar a produção de prova ou outras medidas de ofício, conforme estabelecem os artigos 156 do Código de Processo Penal, o artigo 242, que vai dizer que a busca poderá ser determinada de ofício pelo juiz, e outras passagens do nosso Código de Processo Penal. Ok? Passamos agora, então, para a análise da lei processual no espaço. Olha o que estabelece o artigo 1º do Código de Processo Penal, que o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código. Então, o nosso CPP, ele aplica-se a todo o território nacional. É o que nós chamamos de princípio da territorialidade. Agora, o princípio da territorialidade que foi adotado pelo nosso processo penal é a territorialidade relativa, temperada ou mitigada, tendo em vista aquela previsão que diz: ressalvados os tratados e as convenções e regras de direito
internacional, que eu posso dar como exemplo as imunidades diplomáticas e o próprio Tribunal Penal Internacional. Passamos agora então para a análise da Lei Processual Penal no tempo. E olha o que estabelece o artigo 2º do Código de Processo Penal. A Lei Processual Penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, nesse artigo 2º, nós temos o princípio da aplicação imediata da Lei Processual Penal. Então, a Lei Processual Penal, ela tem aplicação imediata, seja ela benéfica ou não ao acusado. Agora, sem prejuízo da validade dos atos já praticados anteriormente. Então, por exemplo, durante um processo, entra em vigor uma nova lei processual alterando o procedimento. Os atos que já foram realizados serão considerados válidos e não precisam ser renovados. E a partir da entrada em vigor dessa nova lei processual, ela que passa a ser aplicada. Mas cuidado, pessoal, com as chamadas leis mistas ou híbridas, que são aquelas que têm uma parte penal e uma parte processual penal. Como eu posso dar como exemplo o artigo 366 do CPP, que vai dizer que se o acusado for citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo, olha a parte processual, e o curso do prazo prescricional. Essa é a parte penal. Aí ele continua dizendo que o juiz pode determinar a produção antecipada de provas. Então, neste caso, nas chamadas leis mistas ou híbridas, onde eu tenho uma parte penal e uma parte processual penal, vai prevalecer a parte penal e, portanto, eu vou aplicá-la como se fosse uma lei penal. Então, ela vai ultragir ou retroagir conforme ela seja ou não mais favorável ao agente. E, por fim, só lembrando que, conforme o artigo 3º do Código de Processo Penal, a Lei Processual Penal admitirá interpretação extensiva e a aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Então, o que esse artigo 3º do Código de Processo Penal o que ele quer estabelecer é uma diferenciação entre o direito penal e o processo penal. Todos vocês sabem que lá no direito penal não se admite qualquer forma de ampliação hermenêutica dos preceitos incriminadores, muito menos o emprego da analogia em prejuízo do acusado, que nós chamamos de in malam partem. Agora, aqui no processo penal, conforme estabelece esse artigo 3º, é possível a interpretação extensiva, a aplicação analógica e também o suplemento dos princípios gerais do direito, mesmo que, no caso, seja desfavorável ao agente. Ok? Passamos agora, então, para o estudo do inquérito policial, um tema que é muito cobrado no exame da OAB. Então, o que é importante saber sobre o inquérito policial? Primeiro, artigo 4º, que vai dizer qual é a finalidade do inquérito policial. Vai dizer que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração de infrações penais e sua autoria. Então, essa seria a finalidade do inquérito policial, pelo menos para o exame da OAB. Apurar as infrações penais e a sua autoria. Saber e cuidado, saber da diferenciação de inquérito policial e termo circunstanciado, em especial quando que eu vou instaurar o inquérito policial e quando que eu vou instaurar o termo circunstanciado. Então, o termo circunstanciado, ele serve para apurar as infrações de menor potencial ofensivo. Então, o que se considera infração de menor potencial ofensivo? Então, infração de menor potencial ofensivo são todas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, cumulada ou não com multa, submetidos ou não a procedimento especial e, cuidado, ressalvadas as hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher,
conforme dispõe o artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, a conhecida Lei Maria da Penha. Então, quando for uma infração de menor potencial ofensivo, será instaurado termo circunstanciado. Nas demais hipóteses, infrações de médio e de grande ou maior potencial ofensivo, será instaurado inquérito policial. Segunda informação importante: qual é a natureza jurídica do inquérito policial? O inquérito policial ele é um procedimento administrativo. Ele não tem natureza de processo nem judicial e muito menos administrativo. Por quê? Porque do inquérito policial não resulta a imposição direta de nenhuma sanção. E também não existe a relação trilateral. E por consequência de ter a natureza jurídica de procedimento administrativo, os vícios que ocorrem no inquérito policial, que é uma mera peça informativa, não tem o condão de contaminar uma ação penal que ele der origem. Então, por exemplo, o delegado de polícia não comunica a prisão em flagrante realizada ao juiz dentro do prazo de 24 horas. Então, nesse caso, nós teremos uma irregularidade, e a prisão com certeza será relaxada. Mas esse vício do inquérito policial não terá o condão de contaminar a ação penal que derivar deste inquérito policial. Agora, cuidado! A pergunta é: existe alguma nulidade do inquérito policial que pode afetar a ação penal? Sim, no caso das provas ilícitas. Neste caso, então, esse vício do inquérito policial, a prova ilícita, vai contaminar a ação penal. E qual é o valor probatório do inquérito policial? Tendo em vista que os elementos de informação, e não são provas, são elementos de informações que são colhidos na fase do inquérito policial, eles são produzidos sem o contraditório e a ampla defesa obrigatórios, esse valor probatório é apenas relativo. Por isso que nós devemos diferenciar o que é produzido na fase do inquérito policial, que é chamado de elemento de informação, com o que é produzido em juízo, que aí sim é conhecido e chamado como prova. Inclusive, hoje nós temos isso definido no artigo 155 do Código de Processo Penal, após a alteração produzida nesse artigo pela Lei 11.690 lá em 2008, que vai dizer: o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então, prova é aquela produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase da investigação. Então, o que é colhido na fase da investigação são elementos de informação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, cuidado, pessoal. É bom até antecipar uma parte que seria tratada lá no tema de provas. Então, o juiz, ele pode se utilizar de elementos de informação na sua decisão condenatória. O que ele não pode se utilizar de forma exclusiva, mas ele pode se utilizar dos elementos de informação. Outro ponto que é muito cobrado no exame da OAB são as características do inquérito policial. Então, primeira característica do inquérito policial é que ele é um procedimento escrito, conforme estabelece o artigo 9º do Código de Processo Penal, que vai dizer: todas as peças do inquérito serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e, neste caso, rubricadas pela autoridade policial. Uma segunda característica é a oficiosidade. Neste caso, pessoal, ressalvadas as hipóteses dos crimes de ação penal pública condicionada à representação e dos crimes de ação penal de iniciativa privada, o inquérito policial deve ser instaurado pela autoridade policial
independentemente de provocação, sempre que ele tiver conhecimento da prática de um delito. Então, na característica oficiosidade, o delegado deve agir de ofício, ressalvadas as hipóteses dos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça e nos crimes de ação penal de iniciativa privada. Uma outra característica do inquérito policial é a indisponibilidade, ou seja, uma vez instaurado o inquérito policial, não pode a autoridade policial, por sua própria iniciativa, promover o seu arquivamento, ainda que no transcurso do inquérito ele constate que o fato ou é atípico ou o fato não aconteceu. Neste caso, ele deve encerrar o inquérito policial, relatar e encaminhar ele a juízo. Portanto, ele não pode dispor do inquérito policial. Portanto, ele não pode arquivá-lo. Outra característica do inquérito policial é a dispensabilidade. Então, o inquérito policial ele é dispensável, ou seja, se o titular da ação penal contar com elementos de informação obtidos em procedimento investigatório diverso do inquérito policial, ele pode dispensá-lo. É o que tem previsão no artigo 12 do Código de Processo Penal, também no artigo 39, parágrafo 5º, artigo 46, parágrafo 1º. Então, exemplos que nós temos nos crimes ambientais. Então, foi instaurado um inquérito civil. Então, se com base no inquérito civil o Ministério Público já tiver elementos de informação suficientes para oferecer a denúncia, ele pode dispensar a instauração de inquérito policial. Da mesma forma, nos crimes contra a ordem tributária, onde eu tenho um procedimento da Receita Federal. Então, se ali o Ministério Público já tiver todos os elementos de informação necessários para oferecer a denúncia, ele pode dispensar o inquérito policial. E agora, talvez, a característica mais importante, e por quê? Ela pode ser cobrada tanto na parte de processo penal, como na parte de ética. Então, é um ponto interdisciplinar, que é a característica da sigilosidade. Então, o inquérito policial ele é sigiloso, conforme dispõe o artigo 20 do Código de Processo Penal, que vai dizer: a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, em regra, o elemento surpresa ele é essencial para que eu possa assegurar a eficácia das investigações. Agora, a quem não se aplica o sigilo do inquérito policial? Primeiro, tanto ao juiz como ao Ministério Público, que são os destinatários do inquérito policial. E a pergunta que surge é: e ao advogado, eu aplico ou não aplico o sigilo do inquérito policial? A resposta eu tenho lá no Estatuto da OAB. Então, no artigo 7º da Lei 8.906 de 94, no inciso 14. Então, olha o que diz o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB. Vai dizer que são direitos do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação. Então, aplica tanto ao inquérito policial como aos procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público. Mesmo sem procuração, então, não necessita de procuração, salvo se existir algum dado lá que seja sigiloso, então a quebra de sigilo bancário, fiscal. Então, é direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusas a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, hoje tanto em meio físico como meio digital. Nós também temos a súmula vinculante número 14, que vai dizer: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados, e aqui é importante, em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito
ao exercício do direito de defesa. Então, o acesso que o advogado tem diz respeito às diligências já realizadas e documentadas no procedimento investigatório. Não abrange as diligências que ainda estão em andamento, como, por exemplo, uma interceptação telefônica. Inclusive, é o que dispõe o artigo 7º, parágrafo 11 do Estatuto da OAB, que vai dizer, no caso previsto no inciso 14, que é esse que eu acabei de ler, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentado nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. E a pergunta é, e no caso da negativa de acesso ao advogado do inquérito policial, quais são as medidas que o advogado pode tomar? Primeiro, ele, em nome próprio, impetrar mandado de segurança, pois ele tem o direito líquido e certo de acesso aos autos do inquérito policial. Ele também pode se utilizar da reclamação ao Supremo Tribunal Federal por violação de uma súmula vinculante, que é a 14 que eu acabei de ler para vocês, conforme artigo 103A, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. E em favor do investigado é cabível a impetração de habeas corpus, pois pode resultar constrangimento à sua liberdade de locomoção, pois o advogado não poderá fazer a sua defesa sem ter acesso ao inquérito policial. Por fim, uma última característica do inquérito policial é que ele é um procedimento inquisitorial, pois os poderes estão concentrados na mão de uma única pessoa, que é a autoridade policial. Então é ele que inicia, é a autoridade policial que inicia o inquérito, é ele que faz todas as diligências, que preside todas as diligências, e é ele que encerra o inquérito policial com o relatório final. E no inquérito policial, como todos nós sabemos, não existe o contraditório e a ampla defesa. Agora, cuidado, pessoal, pois nós temos uma recente alteração no Estatuto da OAB que vai dizer que é direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios deles decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões ou quesitos. Então, apesar de não existir o contraditório e a ampla defesa, é direito do advogado de acompanhar os seus clientes durante a apuração das infrações penais, inclusive participando do seu interrogatório. Também nós temos como característica que é um procedimento discricionário, ou seja, a autoridade policial ela tem liberdade na atuação da investigação, dentro dos limites da lei. Então ele vai conduzir a investigação da forma que ele entender mais eficiente e adequada para a investigação daquele crime. Inclusive, nós temos uma previsão no artigo 14 do CPP, que também é muito cobrado no exame da OAB, que vai dizer: o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade policial. Agora, nós temos uma diligência que a autoridade policial não pode se recusar a realizar, que é o exame de corpo de delito, porque é uma diligência que a própria lei impõe. É o que está previsto no artigo 158 do Código de Processo Penal, que vai dizer: quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Ok? Então, qual que é o procedimento do inquérito policial? Ou seja, vamos, de início, tratar das formas de instauração do inquérito policial. Então,
nos crimes de ação penal pública incondicionada, uma primeira forma de instauração do inquérito policial é de ofício pela autoridade policial. Então, é quando a autoridade policial toma conhecimento direta e pessoalmente da infração penal. Neste caso, sendo o crime de ação penal pública incondicionada, ele vai instaurar de ofício o inquérito policial por meio de portaria. Nós também temos a possibilidade de instauração de inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada mediante requisição do juiz ou do Ministério Público, é o que está previsto no artigo 5º, inciso 2, primeira parte do CPP, que vai dizer que nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária e do Ministério Público. Claro que neste ponto nós temos uma certa divergência, tendo em vista que, se nós adotamos o sistema acusatório, a autoridade judiciária não deveria requisitar a instauração de inquérito policial. Neste caso, o melhor seria abrir vista ao Ministério Público para que, se ele entendendo como titular da ação penal, requisitasse a instauração de inquérito policial. Uma terceira forma de instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada é mediante requerimento do ofendido ou de seu representante legal. É o que está previsto na parte final do artigo 5º, inciso 2, que vai dizer, então, que nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado a requerimento do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. E é neste ponto que nós temos uma outra pergunta que cai muito no exame da OAB, que é, e no caso de indeferimento desse requerimento de instauração do inquérito policial, cabe algum recurso? Nós temos a previsão de um recurso inominado previsto no parágrafo 2º do artigo 5º do Código de Processo Penal, que vai dizer: do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso ao chefe de polícia. Uma quarta forma de instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada é mediante notícia oferecida por qualquer pessoa do povo, é o que está previsto no parágrafo 3º do artigo 5º do Código de Processo Penal, que vai dizer: qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Ok? Cuidado nesse ponto com a chamada delatio criminis inqualificada, também conhecida como denúncia anônima ou apócrifa. A pergunta é: uma denúncia anônima pode ser base para a instauração de um inquérito policial? A resposta é: por si só, a chamada denúncia anônima não serve para fundamentar a instauração de um inquérito policial, mas a partir dela pode a polícia realizar diligências preliminares para apurar a veracidade das informações e, se verificada a procedência das informações, então a autoridade policial mandará instaurar inquérito policial. Então percebam que, a partir do momento em que eu tenho diligências preliminares para apurar a veracidade dos fatos, o que está dando base para a instauração do inquérito já não é mais a denúncia anônima, mas sim essas diligências preliminares realizadas pela polícia. E uma quinta forma de instauração de inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada é o auto de prisão em flagrante. Então, ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato pela apresentação do investigado preso em flagrante delito. E agora, como que ocorre a instauração de inquérito policial nos crimes de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada? Então, cuidado com essa observação, porque a instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal privada ou de ação penal pública
condicionada depende da requisição do ministro da Justiça ou de manifestação de vontade da vítima ou do seu representante legal. Nesses casos, o delegado não pode instaurar o inquérito policial de ofício, é o que dispõe os parágrafos 4º e 5º do artigo 5º do Código de Processo Penal, que vão dizer: parágrafo 4º, o inquérito policial nos crimes em que a ação penal depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. E parágrafo 5º, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Ok? Então chegamos quase então, agora à parte final do inquérito policial. Qual que é o prazo que a autoridade policial tem para a conclusão do inquérito policial? A regra geral está no artigo 10º do Código de Processo Penal, que vai dizer que o prazo será de 10 dias, estando o indiciado preso, esse prazo improrrogável, e 30 dias, estando o indiciado solto, podendo ser prorrogado. Ok? Então, olha o que diz o artigo 10 do Código de Processo Penal. O inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Nós temos algumas exceções, mas a que eu quero que vocês guardem e saibam para a prova é a exceção da Lei de Drogas, que vai estabelecer o prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, estando o indiciado preso, e de 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, estando o indiciado solto. É o que estabelece o artigo 51 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, que vai dizer: o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso, e de 90 dias quando solto. E o parágrafo único vai dizer que os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. E como que ocorre a contagem desse prazo? Então, se o indiciado está preso, a contagem é como prazo penal. É aquele estabelecido no artigo 10 do Código Penal, que vai dizer: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Agora, estando o indiciado solto, o prazo é contado como prazo processual, sendo o primeiro dia excluído e computado o último, conforme estabelece o artigo 798 do Código de Processo Penal. Então, encerrado o inquérito policial, relatado pela autoridade policial, encaminhado ele a juízo e sendo dado vista ao MP do inquérito policial, ele tem algumas providências que o Ministério Público pode adotar. Primeiro, e o mais comum, o oferecimento da denúncia. Uma segunda providência que o Ministério Público pode adotar é requerer o arquivamento do inquérito. Terceira, requisição de diligências, desde que, e isso é muito importante, sejam imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, é o que estabelece o artigo 16 do Código de Processo Penal, que vai dizer: o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Uma quarta providência que pode tomar o Ministério Público é o pedido de declinação da competência e, por fim, suscitar o conflito de atribuições com outro promotor. Ok? Vamos então agora trabalhar talvez uma das partes mais importantes, uma
parte que é muito cobrada no exame da OAB, ou em concurso também, que é o arquivamento do inquérito policial. A pergunta é, o delegado de polícia pode arquivar o inquérito policial? Como nós já vimos nas características do inquérito policial, o delegado de polícia não tem disponibilidade sobre o inquérito policial. Portanto, a autoridade policial, conforme estabelece o artigo 17 do Código de Processo Penal, não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. E a pergunta é, então, quem arquiva o inquérito policial? A resposta nós buscamos em uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula número 524, que vai dizer: arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça. Então, delegado não pode arquivar. Quem requer o arquivamento é o promotor de justiça. O promotor de justiça também não arquiva inquérito, ele apenas requer. E quem arquiva o inquérito policial é a autoridade judicial. A pergunta é, arquivado o inquérito policial, quando que essa decisão de arquivamento faz coisa julgada, tanto formal como material, e que eu não poderei mais desarquivar este inquérito policial? Então, a decisão de arquivamento do inquérito policial fará coisa julgada tanto formal como material nos casos de atipicidade formal, atipicidade material e, em regra, nos casos de extinção da punibilidade. Nesses casos, atipicidade tanto formal ou material e causas extintivas da punibilidade, a decisão de arquivamento fará coisa julgada tanto formal e material, e eu não poderei desarquivar o inquérito policial. Nós temos divergência nos casos das decisões de arquivamento baseadas em causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, por isso acredito que isso não seria cobrado em uma primeira fase. Então, nos casos em que não faz coisa julgada formal e material, portanto, nos casos em que só faz coisa julgada formal, é possível o desarquivamento do inquérito para um posterior oferecimento da denúncia, é o que dispõe o artigo 18 do Código de Processo Penal, que vai dizer: depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então, entende a doutrina e a jurisprudência que para que ocorra o desarquivamento, eu tenho que ter novas provas formalmente, isto é, eu tenho que apresentar novos fatos que não eram conhecidos anteriormente. E é neste caso que eu posso desarquivar o inquérito policial, conforme estabelece a súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, que vai dizer: arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Ok? E agora, e no caso de o juiz não concordar com o requerimento de arquivamento do inquérito policial formulado pelo Ministério Público? O que acontece é aplicado o artigo 28 do Código de Processo Penal, que vai dizer: se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou das peças de informação ao Procurador-Geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Então, feita a promoção de arquivamento e o juiz não concorda, ele vai encaminhar, vai remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça. E recebendo os autos do inquérito, o Procurador-Geral de Justiça, ele tem as seguintes possibilidades. 1.
ele mesmo oferecer a denúncia. 2. Ele pode requisitar diligências para formar a sua convicção, desde que indispensáveis ao oferecimento da denúncia. 3. Insistir no arquivamento em hipótese em que é vinculativo ao juiz. O juiz aí vai ter que arquivar o inquérito, ou designar outro órgão do Ministério Público para oferecer a denúncia. Ok, pessoal? Então, esses são os pontos principais que eu gostaria de tratar com vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações para que vocês possam receber as informações dos próximos vídeos que serão publicados. Bons estudos e um grande abraço!